Senhor, te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque estamos aqui mais uma vez diante do Senhor para ouvir a tua voz e conhecermos mais ao Senhor e a tua palavra. Que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, como o Senhor tem sempre feito em cada encontro, em cada live. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Bom, antes de começar aqui, deixa eu só lembrá-los da importância de você saber que esta live ela vai estar no meu YouTube, no meu canal lá no YouTube, Ronaldo Bezerra. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no meu canal. E você pode ativar o sininho de notificações, dê um like nas mensagens, compartilhe, comente as mensagens lá no meu canal no YouTube. Essa é uma maneira simples de você poder abençoar o meu ministério e o meu canal no YouTube. Divulgue, me ajude e vamos levar essas mensagens, essa palavra a outras pessoas, para que elas sejam também abençoadas. O que de graça nós estamos recebendo, de graça nós podemos compartilhar com outros também. Amém, queridos? E vocês que desejam contribuir com a live no Instagram e também no Facebook, mas no Instagram tem um selinho na live que você pode adquirir durante todo este nosso encontro, tá? E como eu disse, eu disponibilizei também um Pix, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, né? Nesses dois canais que eu tenho divulgado, eu disponibilizei um número de Pix. Se você quiser abençoar a minha vida, o ministério, essas lives, né? Você adquirindo, por exemplo, um selinho na live, você está contribuindo, está ajudando até mesmo a divulgação, porque o Instagram entende como um conteúdo relevante e ele impulsiona mais. Então, por isso que eu sempre falo com vocês, né? Se vocês puderem contribuir, fiquem à vontade, tá? Né? Da maneira como vocês quiserem contribuir. Tá bom, gente? Deus abençoe e vamos ao nosso tema nesta manhã. Bom, meus amigos, nós estamos falando sobre felicidade, cultivando a felicidade. Estamos falando sobre felicidade segundo Deus. E o que nós temos aprendido até agora é que nós podemos ser felizes aos olhos dos homens, mas não sermos felizes aos olhos de Deus. E nós podemos ser felizes aos olhos de Deus e não sermos felizes aos olhos dos homens. Você quer ser feliz aos olhos de quem? Aos olhos de Deus ou aos olhos dos homens? Pense nisso. Pense nisso. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito difícil, acredito eu, para nós, mas que eu acredito que vai nos ajudar na nossa caminhada na vida cristã. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: é fácil obedecer? O tema hoje fala sobre a questão da obediência. E a obediência tem a ver com felicidade. É fácil obedecer, gente? A obediência é algo que deixa a gente naturalmente empolgado e feliz? Responda para mim. Como disse a Débora aqui, a Giovana disse não é fácil. A Débora disse é uma prática. Veja, pensa o seguinte, quando você era criança, que sentimentos você tinha ao receber as ordens do seu pai? Ou dos professores? Ou de alguém que era uma autoridade sobre a sua vida? Qual o sentimento que você tinha? Olha lá, o pessoal está respondendo, eu estou lendo aqui. É fácil obedecer, gente? Isso empolga você? Te deixa feliz? Né? Puxa vida, vou obedecer. Qual o sentimento que você tem quando você recebe uma ordem? Qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que você tinha quando você recebia uma orientação, uma ordem dos seus pais? Seus pais diziam assim, não, hoje você não vai sair de casa. Que sentimento que você tinha?
Te deixava feliz? Você queria sair, você já tinha combinado, de repente, com seus amigos, de sair, de passear, de fazer alguma coisa, e os seus pais disseram para você, olha, não, hoje você não vai sair. Hoje o programa vai ser outro. Isso deixava você feliz? Você ficava bem com isso? Você ficava empolgado? Olha lá, a Cláudia Tene falou, ficava emburrada, mas obedecia, não tinha jeito, né, amiga? Não tinha jeito. Vamos lá. A Ilza Maria, não é fácil, né? Causa tristeza. A Cristiane disse, eu chorava, mas obedecia. Vamos lá. A Márcia disse, claro que não é fácil. Eu sei disso. A Larissa disse, não é fácil, acredito que seja natural da natureza humana, não querer obedecer. Pois é, minha amiga, é verdade. O Rafael disse, eu ficava muito bravo. A Rivalda disse, eu ficava muito indignada. A Maria Botelho disse, apanhava. Oh, Jesus. A Carla disse, na maioria das vezes me entristecia, mas obedecia. Não tinha jeito, né? O Tiago disse, falava que não ia fazer, mas fazia. A Grace, eu ficava quietinha e ai de argumentar, disse ela. Pois é. Vanessa Leal, obrigado pelo selinho aqui da live. Você acabou de adquirir, são 2 selos já na live. Obrigado, viu? Deus te abençoe. A Débora Leal disse, nossa, eu ficava uma arara. Pois é, não é fácil, né, gente? Não é fácil obedecer. Não é fácil a obediência. O Bruno dizia que fazia o que era orientado, mas ficava resmungando baixinho. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. A Ângela Guerra disse, eu sempre obedeci. O Evandro Elias disse, pastor, não é fácil obedecer. A Márcia disse, quem nunca desobedeceu? Pois é. Como disse o meu amigo, obedecer é melhor que apanhar. Meus amigos. Pois é, olha, tem um texto aqui, gente, tem um texto. O meu amigo Marco Neri, beijão, amigo, Deus te abençoe, Marco. Adquiriu uma live, um selinho na live, obrigado, viu? Deus te abençoe. Olha só, tem um texto aqui, gente, que diz o seguinte, ó. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel no capítulo 15, diz o seguinte, lá no versículo 1, quero ler com vocês alguns versículos, abra comigo. Cristina Lopes, obrigado pelo selinho na live também, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha só, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 3, abra aí, por favor, abra. Estou esperando um pouquinho para você conseguir abrir o texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Bom demais ter vocês aqui, pessoal. Bom dia, Débora Miranda. Aí o Ceia da Mata. Bom dia, minha amiga. Obrigado pelo selinho também. Deus te abençoe. Adquiriu outro selo. Obrigado. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a orientação dada, gente. Aí o versículo 7 diz, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros.
Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. E então o Senhor falou a Samuel, o profeta. Aí agora Deus fala de novo com o profeta. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Olha só, gente. Versículo 18. O Senhor, olha só, e enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio. Essa foi a ordem que Deus havia dado para Saul. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E Samuel respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Acabei de ler para vocês aqui 1 Samuel, capítulo 15, tá? 1 Samuel, capítulo 15, e eu li alguns versículos, mas depois você pode ler o texto inteiro, tá bom? Eu não li todo o capítulo, né? Porque o capítulo ele é grande, então eu li apenas alguns versículos. Mas depois leia com mais calma todo o capítulo. Então vamos lá, gente. É fácil obedecer? É algo que deixa a gente naturalmente empolgado e feliz? Quando você era criança, como eu perguntei, que sentimentos você tinha ao receber ordens dos seus pais ou até mesmo dos professores? Quem primeiro se alegra na obediência? Vamos pensar, quem primeiro se alegra na obediência? Quem obedeceu ou quem mandou? Quem? O que significa, gente, o que significa desobediência? No dicionário, desobediência significa ausência de obediência, indisciplina, insubordinação, insubmissão. Gente, desobedecer é fazer o que alguém mandou que não fosse feito. Desobedecer, gente, é não aceitar ordens. Desobedecer é transgredir ou infringir a lei. A Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós acabamos de ler isso. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Esta afirmação bíblica, ela se tornou muito comum nos dias de hoje, no meio evangélico. E no vocabulário nosso, no vocabulário cristão. Então é muito comum. A gente já ouviu várias vezes, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade. Mas ao mesmo tempo, gente, parece algo muito distante da nossa realidade de vida. O que significa essa obediência? E o que significa esse sacrifício? Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Por que a Bíblia diz isso? Que é melhor obedecer do que sacrificar? Preste bem atenção. Com certeza é mais fácil sacrificar do que obedecer. Eu vou repetir, anote isso. É mais fácil sacrificar do que obedecer. Um sacrifício é algo distante, é um ato exterior aos nossos sentimentos. Exige apenas um envolvimento físico, uma ação. E é por isso que nós preferimos mais o sacrifício do que a obediência. Quando nós fazemos um sacrifício, nós temos a ideia de que nós estamos agradando a Deus
que nos mandou fazer aquilo. Tem gente que confunde, tem gente que pensa que sacrificando está obedecendo. Nós pensamos que votos e promessas são os sacrifícios que precisamos fazer. Nós pensamos que ir ao culto toda semana, participar de um pequeno grupo, doar o nosso tempo num projeto social, dar o dízimo e a oferta, é o melhor que a gente pode fazer para Deus. A gente resume o melhor para Deus nessas coisas. Indo à igreja, participando de um pequeno grupo, participando de um projeto social, dando dízimo e oferta, isso é o melhor. A gente resume o melhor nestas coisas. Enfim, nós pensamos que ao fazermos um sacrifício, nós estamos obedecendo a Deus. Grande engano. Esta passagem bíblica, gente, essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, mostra que, na perspectiva de Deus, existe uma distância muito grande entre o sacrifício e a obediência. Há uma distância. O que Deus quer de mim, de você, o que Deus quer de cada um de nós, gente, é um sacrifício obediente ou uma obediência sacrificial, mas nunca um sacrifício para ocupar o lugar da obediência. Nunca isso. O texto que nós lemos fala de um personagem bíblico tão conhecido, o rei Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus. Ele era alto, ele era de boa aparência, ele foi ungido rei, e certa vez Deus deu uma ordem a Saul, através do profeta Samuel, dizendo que na guerra contra os amalequitas, tudo fosse destruído. Essa foi a ordem de Deus. Tudo deveria ser destruído. Tudo. Não poderia sobrar absolutamente nada. Nada poderia ser poupado. Nem o ouro, nem a prata, nem o gado, nem as famílias. Enfim, a orientação e a ordem era: tudo deve ser destruído. Saul, ele não obedeceu totalmente a Deus. Foi meia obediência. E Deus não quer obediência pela metade. Ele não obedeceu totalmente a Deus. E ele tomou para si o melhor despojo dos amalequitas. E então, no versículo 22, que nós lemos aqui, o profeta Samuel disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Veja, Saul tomou o melhor despojo dos amalequitas para oferecer em sacrifício a Deus. Mas essa não era a ordem de Deus. E por isso que Samuel está dizendo: você quer sacrificar, mas o obedecer é o melhor do que sacrificar, Saul. Saul rejeitou e desobedeceu a ordem de Deus. E por isso ele também foi rejeitado por Deus. E o resultado, o final da vida de Saul foi triste. Porque ele perdeu o reino, ele perdeu a família e perdeu a própria vida. Que triste isso. Gente, a desobediência traz consequências sérias para a nossa vida. Mas a obediência a Deus é o segredo para termos uma vida frutífera e vitoriosa para a glória de Deus. Além disso, a obediência a Deus produzirá em nós profunda felicidade. Você quer ser feliz? Aos olhos de quem? Aos olhos do mundo, de repente, você não precisa obedecer. Você faz o que dá na sua cabeça e ponto final, e você vai ser feliz. Busque a sua felicidade. Seja feliz. Isso aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, para a gente ser feliz, é necessário a obediência. Quando obedecemos, mesmo sendo difícil para nós, nós estamos sendo felizes aos olhos de Deus. E eu vou deixar com vocês aqui três princípios da obediência. O primeiro princípio que a gente olha para esse texto e encontra é que nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos.
Nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Você pode anotar isso? Anote. Precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Olha só, não era costume, gente. Não era costume numa guerra destruir todas as coisas do inimigo. Sabia disso? Não era costume. O exército que vencia a batalha tinha o direito de tomar o melhor do povo derrotado. Os tecidos, o ouro, a prata, os animais, os escravos, enfim. Então a ordem de Deus, naquele momento, foi contra aquilo que era comum na época. Porque, como eu disse, o comum não era destruir tudo nas guerras. Então a ordem de Deus foi contra tudo isso. Porque Deus falou, destrua tudo. Então é possível, gente, é possível que ao receber a orientação para destruir totalmente os amalequitas, Saul não compreendeu a ordem. Ou pensou que Deus tinha exagerado. Por isso que eu disse, primeiro, que nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. É possível que Saul não tenha compreendido porque não era algo natural. Não era o comum na época. Nós poderíamos pensar, gente, será que Deus não foi muito injusto, né? Mandando destruir tudo e mandando destruir a todos? Será que Deus não foi injusto? A gente poderia pensar isso. Mas qual é a lição que fica para a gente? A lição que nós temos que aprender é que nós precisamos obedecer a Deus mesmo quando nós não compreendemos. E este texto que nós lemos nos ensina que quando nós obedecemos, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, nós vamos caminhando com Deus. E então Ele vai tornando as coisas claras durante a caminhada. E nos faz entender que todas as coisas cooperam para um plano e um projeto específico de Deus para a nossa vida. Qual é a circunstância que você vive hoje? O que é que te aflige? A mensagem que fica para nós é que nós precisamos obedecer, mesmo quando nós não compreendemos a situação que nos cerca. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela profissional, seja qual área for. Se obedecermos, amigos, mesmo sem compreender, Deus irá se revelar na nossa caminhada e mostrar os seus propósitos. Nós precisamos hoje dizer o seguinte: Pai, eu não estou compreendendo, mas estou obedecendo porque eu sei que o Senhor tem um plano bom para mim. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, mas eu sei que o Senhor tem um plano bom para mim. Essa deve ser a nossa oração. Quantos de nós, queridos, quantos de nós passamos por circunstâncias que nós não compreendíamos no momento, mas depois as coisas foram ficando claras e nós entendemos o propósito de Deus naquela situação? Quantas vezes? Na hora você não compreendeu, mas depois, quando as coisas foram caminhando e caminhando, você foi clareando. E você começou a entender. E você disse, puxa vida, eu não estava compreendendo alguns meses atrás, mas hoje eu compreendo o que Deus estava querendo nessa situação que eu estou vivendo. As coisas estão ficando claras para mim. Já aconteceu isso com você? E eu pergunto, por que muitas vezes, gente, o ato de obedecer se torna difícil para nós? Por quê? A grande maioria aqui disse que é muito difícil obedecer. Por que é difícil para nós? Porque normalmente, gente, nós gostamos de pensar, nós gostamos de calcular tudo aquilo que nós vamos fazer. E se as coisas não fizerem sentido na nossa mente e no nosso coração, simplesmente nós não obedecemos. Porque a pessoa diz para você fazer algo, mas aquilo não faz sentido para você. Aí você não quer obedecer.
Não é isso, gente. Então, acho que todos nós, por isso que para nós é difícil, gente, para nós, que tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, a gente tem que pensar, a gente tem que calcular. E se a coisa não faz sentido para nós, a gente tem dificuldade de obedecer. Nesses dias, o que Deus tem desejado, meus amigos, não é que façamos novos votos com Ele. Nesses dias, o que Deus tem desejado não é que façamos novos sacrifícios para Ele. Nada. As pessoas estão muito preocupadas com isso, né? Eu preciso fazer um voto com Deus, um novo voto que eu nunca fiz. Acho que eu preciso fazer um sacrifício que eu nunca fiz. Não. Espera. O que Deus tem desejado não é que você faça um novo voto ou sacrifícios para Ele, não. O que Deus deseja é que você comece a obedecer aquilo que Ele já te pediu e que você ainda está teimando em desobedecer. É isso que Deus quer. Não é um novo sacrifício, não é um novo voto. Não, é que você obedeça, que eu obedeça. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que fazer um novo voto comigo. Então, gente, nós devemos ser obedientes. Obedientes a Deus no quê? Você pergunta. Em tudo. É no amor, é na bondade, é na honestidade, é no relacionamento, é na convicção com Deus, é na relação com o próprio Deus. Enfim, em todas as áreas. Nós devemos obedecer, e como diz Paulo em 2 Coríntios 5,7, e andar por vista e andar por fé e não por vista. É isso que nós precisamos. Andar por fé e não por vista. Vamos obedecer. Mesmo quando nós não compreendemos. Quer ver um outro princípio para você anotar? Anote aí. Um outro princípio importantíssimo. O primeiro princípio, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. O segundo princípio, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não concordamos. Primeiro é não compreendemos. Segundo é não concordamos. Precisamos obedecer mesmo quando nós não concordamos. Gente, Saul foi para a guerra. Ele ia lutar contra os inimigos do seu povo. Mas ele não estava concordando com a ordem de Deus, que era para destruir tudo. Não estava. Provavelmente, né, ele deve ter pensado o seguinte: poxa, que desperdício. Como assim destruir tudo? Que desperdício destruir o melhor do gado, o melhor das ovelhas. Que desperdício a gente não pegar o ouro, a prata e outras coisas valiosas. Não, acho que Deus está enganado. Não é possível. Não é possível, é um desperdício. Como assim? Provavelmente ele pensou isso. Você sabe que muitas vezes, meus amigos, nós até compreendemos bem a orientação de Deus para nós, mas nós não concordamos. Às vezes a gente não compreende, é verdade, mas às vezes, uma grande maioria das vezes, a gente compreende sim, mas a gente não concorda. Nós desobedecemos muito mais a Deus por não concordarmos do que por não compreendermos. Entendem? Então, normalmente, gente, quando nós não compreendemos, porque funciona assim, ó, quando a gente não compreende, a gente se lança por fé. E a gente diz o seguinte, ó, seja lá o que Deus quiser. Eu não compreendi, não estou entendendo isso, mas vou me lançar aqui. Então, bora lá. Seja lá o que Deus quiser. Minha vida está nas mãos dele, vamos embora. Mas, quando nós não concordamos, aí é o complicado, porque então a gente questiona. Ou então a gente faz como Saul aqui, obedece pela metade, cumprindo apenas a parte que ele concordava. Não é isso? Sabe, muitas coisas que nós realizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, gente, tem a ver com
o obedecer. Sabia disso? Muitas coisas que nós realizamos na nossa vida e no nosso dia a dia tem a ver com obedecer. Por exemplo, algumas pessoas não concordam em ofertar na igreja, ou até dão algum valor, menos o dízimo, porque eles dizem que não concordam que precisa ser assim. Quer ver um outro exemplo? Muitas pessoas magoam os outros. Muitos magoam as pessoas, mas na hora do acerto, acham que não precisam pedir perdão porque não concordam que precisa ser assim. Fala do jeito que quer com a pessoa, é grosseiro, é indelicado, altera a voz e magoa o outro. Tá bom. Você precisa pedir perdão. Não concordo que precisa ser assim. Ele precisava ouvir desse jeito mesmo. Sim. Outros também acham que por já terem entregado o seu coração a Jesus, já é o suficiente. E acreditam que Deus não precisa mais dar palpites nos seus relacionamentos, no seu namoro, nas suas finanças, nas decisões da vida, na maneira de se vestir e outras coisas mais. Gente, a obediência é aceitar a soberania de Deus. Por que nós precisamos aprender a obedecer a Deus mesmo sem concordar? Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que obedecer a Deus mesmo sem concordar. E por que é importante? Por que nós precisamos obedecer a Deus mesmo sem concordar? Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor. Mesmo quando nós pensamos que Deus está errado, Ele continua sendo Senhor. Ele já era Senhor antes da gente nascer. Nós podemos até não concordar com os mandamentos de Deus para a nossa vida, mas, em última análise, Ele é o Senhor de tudo que somos e temos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa existência. E a Bíblia diz, Paulo falando, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Então, meus amigos, esse é o segundo princípio que a gente precisa ter em mente. O primeiro princípio da obediência é, primeiro, precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Segundo, precisamos obedecer mesmo quando nós não concordamos. E terceiro princípio que eu deixo para o seu coração, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não gostamos. Precisamos obedecer mesmo quando nós não gostamos. Olha, era o rei, veja, olha o que acontecia naquela época. Era o rei que determinava todas as coisas. Era o rei que determinava com quem guerreava. Ele determinava quem devia morrer. O rei determinava quem era para destruir, o que era para destruir, quem seria salvo, quem seria morto. Ele determinava. Era o rei. O profeta Samuel deu uma orientação para Saul. Preparar o seu exército para a batalha e obedecer ao que Deus estava mandando. Essa foi a orientação do profeta Samuel. Olha, prepara o exército para a batalha e obedeça aquilo que Deus está mandando. Provavelmente, Saul foi para a guerra contrariado. Porque imagina só, ele sendo o rei que determinava todas as coisas, ele sendo o rei, ele achava que ele que deveria dar ordens. E não receber ordens através de um profeta. Entende, gente? Deixa eu dizer para você, quando Deus manda obedecermos, mesmo quando nós não gostamos, é porque o problema já existe, gente, antes mesmo de tomarmos conhecimento, e Ele sabe como deve tratar o problema. Deus sabe todas as coisas. O que Deus tem pedido para mim e para você, pedido a nós, e que nós não estamos gostando? Hein? Saiba o seguinte, que no futuro nós vamos colher. Você vai colher.
No futuro você vai colher os benefícios da obediência ou as consequências da desobediência. Nós vamos colher. Saiba disso. No futuro nós vamos colher os benefícios. Você quer os benefícios da obediência ou as consequências da desobediência? Gente, nós obedecemos sabendo que isso trará vitória, saúde, felicidade e bênção para a nossa vida, pessoal. Quando nós desobedecemos, nós já sabemos o que acontece. Os resultados são catastróficos. Saul era o rei de Israel. Ele tinha a posição mais alta no reinado. Ele seria rei até morrer. Ele poderia se casar com qualquer mulher. Ele poderia escolher como rei, que era, o melhor gado. Ele tinha dinheiro. Tinha tudo. Ele tinha tudo e mandava em tudo. Ele não precisava ter desobedecido a Deus. Ele não precisava ter desobedecido a Deus. Mas Saul mentiu. Saul foi seletivo. Ele fez apenas aquilo que ele compreendeu, aquilo que ele concordou e aquilo que ele gostou. Foi assim. E quando ele foi confrontado com o seu erro, aí piorou a coisa, né? Porque daí ele se justificou. Em outras palavras, ele estava dizendo, será que Deus não estava de mau humor quando ele falou para destruir tudo? Não vamos destruir tudo, nosso Deus merece o melhor. Eu adiantei as coisas só, eu peguei o melhor de tudo para oferecer o sacrifício a Deus. É nesse momento, gente, que Deus olha para nós e diz o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que se esforçar para me agradar. Alguém perguntou, obedecer é esperar? Nem sempre. Nem sempre. Obedecer também é agir. Obedecer não é sinônimo de espera. Não. Às vezes pode ser. Às vezes Deus fala para você, espere. Às vezes Deus diz, haja. Tem situações que nós devemos agir. Aí, tenho esperado há anos. Quando devo agir? De repente você está demorando para agir. Eu não sei qual é a situação, é muito complicado a gente falar desse assunto assim na live, né? Que eu não sei qual é a situação que você vive, mas dependendo do que for, você já deveria ter agido. E você está desobedecendo por não agir. Ou então, pode ser que seja para esperar. Aí depende do que for, do qual o problema. Entendeu? É a Adri Rodrigues, né? Então é assim, para saber, precisa saber conhecer a sua situação, o seu problema, né? Para saber se é para agir ou se é para esperar, né? Mas enfim, gente, é nesse momento da nossa desobediência que Deus diz para nós, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que se esforçar para me agradar. Amigos, muitos estão sacrificando o que Deus não pediu para sacrificar. E não estão obedecendo aquilo que Deus pediu para obedecer. As consequências na vida de Saul foram terríveis. Foram terríveis essas consequências. Ele perdeu a vida, ele perdeu o seu reinado por causa da desobediência e, por fim, ele foi rejeitado por Deus. Diz as Escrituras, no versículo 26, lá de 1 Samuel, no capítulo 15 que nós lemos. Deus não tem prazer em nos castigar, é verdade. Não é esse o prazer de Deus, o que está no coração dele. Ele não é um estraga-prazeres. E eu tenho aprendido sobre as respostas de Deus. Muitas vezes Deus vai dizer o seguinte para você. Quando você pedir algo, Deus vai dizer para você sim. Outras vezes, Ele vai dizer, espere um pouco mais. Espere um pouco mais. E outras vezes ainda Ele vai dizer não, porque eu tenho o melhor para você. Ele vai dizer sim, ou espere um pouco mais, ou então Ele vai dizer não, porque eu tenho o melhor para você. Eu tenho outra coisa para você.
Deus não é um estraga-prazeres. Tem gente que fala, não vou nem consultar Deus, porque dade que Ele me oriente uma coisa que eu não queira fazer, aí é complicado. Ele vai falar para eu fazer uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Tem gente que tem essa ideia de Deus, que é bom não consultá-lo. A vida está tão boa, Ronaldo, porque se eu for consultar a Deus, vai ser um problema. Time que ganha não se mexe. Para que consultar a Deus? Está indo tão bem, minha família está legal, minha parte financeira está caminhando tão bem, a minha vida ministerial está indo. Mas consultar Deus agora? E se Ele me falar outra coisa? Tem gente que olha para Deus como um estraga-prazeres, de alguém que chega para poder ser o chatão, para ser o do contra. E Deus não é isso, Deus não é assim, Ele não age assim. E Deus não tem o prazer nenhum em nos castigar. Ele é amoroso, gente. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é paciente, como diz o Salmo 103, longânimo. Este é o nosso Deus. Não tem prazer nenhum na desgraça do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, Ele não pode negar-se a si mesmo e exige obediência. E não há vitória nem bênção na nossa vida se não houver obediência a Deus. Seja em qual área forem. Seja na área financeira, emocional, familiar, relacional, ministerial, todas as áreas, no trabalho, enfim, o que for. E a obediência, gente, obediência não é coletiva, é individual e depois se reflete no coletivo. É a obediência de amar, é a obediência de pedir perdão, é a obediência de perdoar, é a obediência de restituir, é a obediência de ser honesto, é a obediência de ser verdadeiro, é a obediência de abandonar o erro. Enfim, tudo isso deve ser praticado por cada um de nós. Tudo isso deve ser praticado por cada um de nós cristãos. E nessa manhã, então, eu quero concluir com vocês. Eu falei sobre os 3 princípios da obediência. Quais são? Vocês se lembram? Olha só. Primeiro, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não compreendemos. Segundo, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não concordamos. E terceiro, nós precisamos obedecer mesmo quando nós não gostamos. E eu quero concluir com vocês. A Adriana perguntou, né? E quando a pessoa não abandona o erro e você tem que conviver com isso? Você não é obrigado a conviver com isso, Adriana. Você não é obrigado a perdoar o outro. Não significa que a outra pessoa tem que continuar errando com você, permanecendo no mesmo erro. Isso não tem nada a ver. Pelo contrário, a pessoa deve ser confrontada, deve ser conversado sobre o assunto. Entende isso? Não sei o que é que você está vivendo, minha querida irmã, mas se esse é o seu problema com alguma pessoa que continua permanecendo no mesmo erro contra você, você precisa confrontar essa pessoa, falar com ela em amor, mas falar. E dar um basta, um ponto final. Isso não pode continuar assim, está tudo certo. Mas eu quero concluir com vocês essa mensagem. Eu quero concluir com vocês. Eu pergunto, será que nesses dias Deus está te pedindo obediência em alguma área da sua vida? E você tem, mas você tem insistido em desobedecê-lo? Existe alguma área que Deus está pedindo para você obedecer, mas você insiste em desobedecer? Você é daqueles que precisa entender, concordar e gostar antes de obedecer? Você é desse tipo de gente? E o Senhor nos faz um alerta na sua palavra. Anote esse texto aqui que eu vou passar para vocês, Provérbios 8:32.
Provérbios 8, 32 ao 35, o Senhor nos faz um alerta dizendo: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução, e vocês serão sábios. Não desprezem as minhas instruções. Como é feliz o homem que me ouve, diz o Senhor, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Provérbios 8, 32 ao 35. Feliz, gente, feliz é a pessoa que ouve a Deus e se deixa ser guiado por ela. Ouve a voz de Deus e se deixa ser guiado por ela. Feliz é a pessoa que recebe a instrução de Deus e obedece como um filho a seu pai. Feliz é a pessoa que encontra os caminhos do Senhor e não os despreza, antes permanece andando neles. E quem vive assim, encontrou a vida e será feliz na presença de Deus. Será feliz segundo Deus. Nós precisamos hoje fazer um pacto com Deus de obediência incondicional à sua palavra, gente, a fim de nós termos uma vida melhor, uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida abençoada aqui nessa terra. Obedecer, gente, nem sempre é fácil. Às vezes é fácil, dependendo do que for dado para nós, a ordem que foi dada. Por exemplo, você faz o seguinte, vai na padaria e compra para mim um pão, mas pode comprar o que você quiser também, se você quiser um lanche, alguma coisa, aproveita e come, aí fica fácil. Vai lá no shopping para mim, troca essa camisa, mas se você quiser, aproveita e já compra uma camisa para você. Aí tem certas ordens que são boas. Mas no geral, a gente sabe disso, né? No geral, nem sempre é fácil. Pode nos desagradar, pode nos confrontar, nos contrariar, mas é o melhor a fazer. E eu pergunto, o que você decide fazer hoje? Obedecer ou desobedecer a Deus? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê este coração obediente. Em nome de Jesus. Não é fácil, é uma caminhada. Às vezes a gente vai fracassar, a gente não vai entender, a gente não vai compreender, a gente não vai gostar. Vamos ficar de bico. Mas o bom é saber que mesmo quando falhamos, nós temos um Deus tão amoroso, um Deus que é perdoador, e Ele perdoa as nossas falhas, Ele nos levanta novamente, Ele nos abençoa, Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, e assim vamos caminhando, e é de glória em glória, passo a passo, porque a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele está aperfeiçoando, Ele não desistiu de você, Ele está aperfeiçoando até a volta de Cristo Jesus, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, e nós estamos aqui diante de um grande desafio. Pai, como por vezes tem sido tão difícil te obedecer, e obedecer as tuas leis, os teus mandamentos, a tua palavra. Como é difícil. Por vezes temos dificuldade em obedecermos no amor, no perdão, Senhor, na misericórdia. Como nós temos dificuldade com essas coisas. Na verdade, sabe, na honestidade, na restituição. Como nós temos dificuldades com essas coisas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos nesta manhã. E nós te pedimos que o Senhor nos dê um coração que é capaz de obedecer, porque o nosso coração é tão duro, é tão difícil. Como diz a tua palavra, o coração do homem é perverso, é corrupto. Só o Senhor sonda e conhece nosso coração. Só o Senhor pode transformar e fazer um transplante de coração. Esse coração petrificado, que o Senhor tire hoje, nesta manhã, o coração duro, o coração petrificado, e coloque em nós um coração novo. Um coração igual ao teu. Coração amoroso, coração perdoador. Opa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus,
eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós, nesta manhã, nesse dia, nesta semana, que a tua mão esteja estendida na nossa direção, para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, e que estas verdades que hoje ouvimos, todas essas verdades, que possamos, Senhor, praticar, mesmo que seja complicado, seja difícil, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não concorde e que a gente não compreenda, mas que a gente seja obediente, porque é melhor obedecer do que o sacrificar. O Senhor quer de nós obediência e nós queremos aprender sim a obedecer. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos graça, que tenhamos uma semana vitoriosa e abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Que assim seja. Amém.